Ela foi abandonada no altar, humilhada diante de toda a cidade. Mas naquele mesmo dia, ainda com o vestido de noiva rasgado e a dignidade em pedaços, ela recebeu uma proposta impensável de um estranho na rua. "Você quer se casar comigo?" Mal. Sabia Elisa que aquele homem sujo de graxa e com botas gastas era o bilionário mais poderoso do país, escondido sob uma identidade falsa. O que começou como um impulso desesperado se transformaria no maior plot twist da sua vida. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando o seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. O altar cintilava sob o brilho dourado dos lustres da igreja, e o ar parecia suspenso entre a expectativa e o perfume adocicado das rosas que enfeitavam cada canto, como se cada pétala sussurrasse promessas de um futuro grandioso. A alta sociedade, com seus trajes refinados e joias cintilantes, murmurava conversas em tons baixos, criando um zumbido elegante que preenchia o ambiente. Tudo estava milimetricamente perfeito, exatamente como Elisa sonhara durante tantas noites em que, sozinha, imaginava seu grande dia como o ápice de uma história cuidadosamente construída. Lá estava ela, parada no centro de todas as atenções, segurando levemente um buquê de rosas brancas entre os dedos trêmulos, enquanto seu coração palpitava com uma mistura inquietante de excitação e ansiedade. Naquela tarde radiante, diante de toda a sociedade que importava, ela e Eduardo selariam uma união que para muitos simbolizava não apenas amor, mas poder, influência e perpetuação de um legado. Entretanto, o cenário, apesar de impecável, carregava uma tensão sutil. Eduardo ainda não havia chegado. Elisa manteve a compostura, sua expressão treinada para esconder qualquer traço de desconforto. Mas dentro dela, uma faísca de irritação começava a crescer. Não era a primeira vez que ele a deixava esperando. Eduardo sempre fora um homem, ocupado, absorvido por reuniões de última hora, negociações sigilosas e ambições sem freios. Até mesmo no dia mais importante de suas vidas, ele parecia lutar para equilibrar suas prioridades. Elisa inspirou fundo, ajustando a renda delicada do vestido branco que abraçava seu corpo com perfeição. A peça, bordada à mão por uma das estilistas mais renomadas do país, parecia brilhar sob a luz dourada, como se tentasse distrair a todos da ausência cada vez mais evidente do noivo. Seus olhos buscaram apoio nos pais, que a alguns metros dali conversavam animadamente com um grupo seleto de convidados, políticos, empresários, magnatas da imprensa. A imagem deles, impecavelmente compostos, era um lembrete silencioso do peso que Elisa carregava. Desde muito jovem, seus pais haviam cultivado a ideia de que ela deveria se casar com alguém que não apenas a amasse, mas que também elevasse o nome da família a novos patamares de prestígio. Eduardo parecia a escolha perfeita. Jovem, brilhante, ambicioso, um verdadeiro prodígio nos negócios. Era o tipo de homem que seu pai admirava e sua mãe idolatrava. Alguém capaz de tornar realidade o projeto de família que tanto prezavam. Eduardo, em uma de suas promessas mais recentes, garantira a Elisa que, assim que conquistasse a presidência da empresa familiar, um império de investimentos construído sobre gerações de trabalho e alianças estratégicas, ele poderia dedicar mais tempo ao casamento. Poderiam viajar, ter filhos, construir juntos a imagem do casal perfeito que as revistas adorariam exibir em suas capas. Elisa, por amor e talvez por resignação, aceitara esperar. Afinal, a vida que lhe fora ensinada a querer sempre envolveu sacrifícios silenciosos e sorrisos estrategicamente moldados. Agora, com o altar diante de si e o atraso desconfortável se prolongando, ela começava a se perguntar se aquela espera eterna seria, na verdade, a constante de sua vida ao lado de Eduardo. A organista, percebendo a inquietação que lentamente se espalhava entre os convidados, improvisou uma suave transição entre canções, tentando preencher o vácuo deixado pela ausência do noivo.
Elisa sentiu as bochechas corarem discretamente ao notar olhares curiosos lançados em sua direção. Não podia deixar transparecer insegurança, muito menos medo. Com um sorriso delicado, levemente ensaiado, inclinou a cabeça para agradecer silenciosamente aos amigos e familiares que lhe dirigiam gestos de apoio. Mas, por dentro, seu peito começava a se apertar em torno de uma pergunta desconcertante. E se ele não viesse? Essa possibilidade, que até então parecia impensável, agora germinava em sua mente como uma erva daninha que, uma vez plantada, era impossível de ser arrancada com facilidade. Recordou-se de conversas antigas, sussurros que ouvira em eventos sociais, sobre como Eduardo era impulsivo, sobre como ele sempre colocava os próprios interesses acima de tudo e todos. Seria ela apenas mais um capítulo na escalada dele ao topo? Um troféu para consolidar sua imagem impecável no círculo dos poderosos? Elisa sentiu um calafrio subir pela espinha ao imaginar essa possibilidade. Foi então que as portas da igreja se abriram de súbito, rompendo o suspense sufocante que pairava no ar como uma névoa espessa. Todos os olhares, ávidos, se voltaram na direção do ruído, os pescoços se esticando, as cabeças se virando, as expectativas crescendo. E lá estava ele. Eduardo, impecavelmente vestido em um terno de corte perfeito, o cabelo alinhado, o semblante sereno, como se chegasse para salvar o dia do desastre iminente. O coração de Elisa, num impulso traidor, suspirou aliviado, quase acreditando que tudo não passara de um mal-entendido, uma pequena falha que logo seria corrigida com um sorriso, um pedido de desculpas, uma troca de alianças sob o olhar emocionado da multidão. No entanto, antes que pudesse se permitir relaxar, algo estranho, algo profundamente errado, aconteceu diante de seus olhos. Ela tentou dar um passo à frente, talvez correr até ele, envolver-se em seus braços e acabar com aquela tortura emocional. Mas seus pés pareciam presos ao chão frio da igreja. Era como se o próprio espaço ao redor dela tivesse se solidificado, impossibilitando qualquer movimento. E então, como em um pesadelo vívido, ela viu Laura, sua melhor amiga, sua confidente, aquela que poucos minutos antes a havia abraçado, desejando-lhe toda a felicidade do mundo, levantar-se entre os convidados, atravessar com graça, calculada o corredor central, e caminhar diretamente em direção a Eduardo. Laura, deslumbrante em um vestido vermelho provocante, que moldava seu corpo, como se tivesse sido desenhado para aquele exato momento, avançava com a confiança de quem sabe que está prestes a reivindicar algo que acredita ser seu por direito, em câmera lenta, como se o tempo tivesse se distorcido em zombaria cruel. Elisa viu quando Laura chegou até Eduardo e, sem hesitação, enlaçou o braço ao redor dele, agarrando-o como uma extensão natural de si mesma. Seu sorriso, frio, cortante e triunfante, contrastava brutalmente com o olhar vazio de incredulidade estampado no rosto de Elisa. Ao redor, a multidão começou a se agitar, um murmúrio crescente de choque e escândalo se espalhando como fogo em mato seco. Os fotógrafos da imprensa, convidados para registrar o que deveria ser o casamento do ano, reagiram instantaneamente. Flashes disparavam em sucessão frenética, capturando cada segundo do desastre que se desenrolava. Elisa, com o buquê quase escapando de seus dedos trêmulos, forçou-se a encontrar a própria voz. Um sussurro rouco, fraco, mas carregado de uma dor devastadora, saiu de seus lábios. Eduardo, Laura, o que está acontecendo? O salão inteiro parecia suspenso nesse fio tênue de palavras. O padre permaneceu estático, o livro sagrado ainda aberto em suas mãos trêmulas. Os convidados, aqueles mesmos que minutos antes murmuravam elogios e esperanças para o futuro do casal, agora se entreolhavam em puro horror e deleite mórbido, ávidos pela tragédia que ganhava forma diante de seus olhos. E no meio desse cenário de traição e desolação, Eduardo simplesmente parou. A poucos metros de Elisa, fixou nela um olhar frio, isento de qualquer traço do carinho que um dia prometera. Sua expressão era dura, indiferente, como a de um executivo impessoal prestes a fechar um acordo desfavorável.
Ele soltou a mão de Laura lentamente, como se saboreasse cada movimento, e então, sem hesitação, declarou com uma voz alta e clara, que ecoou nas abóbadas da igreja: Elisa, eu não posso me casar com você. As palavras simples e cortantes atingiram Elisa como um golpe físico. Ela sentiu o ar escapar de seus pulmões, o sangue se retirar de seu rosto, o mundo ao seu redor girar de forma desorientadora. O buquê finalmente caiu de suas mãos, espalhando pétalas brancas pelo chão de mármore como lágrimas silenciosas. Um silêncio pesado se instalou, mais mortal do que qualquer grito, mais destruidor do que qualquer tempestade. A respiração de Elisa ficou presa na garganta, o peito subindo e descendo em movimentos curtos e desesperados. Ao longe, ela via os rostos conhecidos se transformarem em máscaras de compaixão forçada, vergonha e até mesmo prazer mal disfarçado. Seus pais estavam paralisados, os olhos arregalados de horror e humilhação. Alguns convidados começaram a se afastar, outros apenas observavam, incapazes de desviar os olhos do espetáculo. Elisa queria correr, desaparecer, apagar aquele momento da existência. Mas não conseguia se mover, nem chorar, nem gritar. Apenas permanecer ali, exposta, vulnerável, despida de todas as ilusões que sustentara por tanto tempo. E então, como se a crueldade daquela cena ainda não fosse suficiente, Laura se virou para ela, inclinou-se levemente e, com a voz doce e cortante como vidro, sussurrou: Sinto muito, querida, mas algumas coisas simplesmente pertencem a quem tem coragem de tomar. O chão sob os pés de Elisa parecia prestes a desmoronar. No fundo da alma, algo quebrou. Um som silencioso e devastador que só ela poderia ouvir. Nesse instante, entre os cacos de sua dor, uma nova Elisa começou a nascer. Uma que talvez não perdoasse. Uma que certamente jamais esqueceria. O tempo pareceu se estender, como se cada segundo se transformasse em uma eternidade cruel diante do que seus ouvidos insistiam em registrar. Elisa piscava rapidamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam desabar, tentando manter uma postura que suas pernas trêmulas mal sustentavam. O que você está dizendo? Foi você quem me pediu em casamento. Sua voz ecoou pela nave da igreja, fraca, incrédula, quase implorando por uma explicação que pudesse dar sentido àquela humilhação pública. Eduardo, no entanto, apenas soltou um suspiro pesado, como se ela fosse um contratempo insignificante em meio a seus grandes planos. Vamos ser honestos, Elisa, disse ele, com a calma insuportável de quem não sente remorso algum. Você já não tem mais nada a me oferecer. As palavras, afiadas como punhais, perfuraram o pouco que restava da alma de Elisa naquele instante. Seu estômago se revirou violentamente e ela precisou agarrar a lateral do altar para não cair. As flores em seu buquê murchavam sob o calor cruel do escândalo. Ela balbuciou tentando se agarrar a algo, a qualquer memória, a qualquer promessa feita, a qualquer motivo que justificasse aquela farsa monstruosa. Eu não entendo, murmurou, os olhos turvos de lágrimas. Eduardo sorriu. Não, um sorriso de ternura ou piedade, mas um sorriso vazio, carregado de desprezo e superioridade. Eu precisava da influência do nome da sua família, confessou ele, com a frieza metódica de um executor. Mas agora eu tenho opções melhores. Antes que Elisa pudesse processar aquelas palavras, Laura, aquela que um dia segurara suas mãos nas noites de insegurança, aquela que rira e chorara ao seu lado, apertou o braço de Eduardo e riu suavemente, como se o destino cruel de Elisa fosse a mais deliciosa das piadas. Ele está falando de mim, anunciou ela com um brilho maligno nos olhos. Chão parecia se abrir sob os pés de Elisa. Sua respiração ficou curta, ofegante, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Isso é uma piada, né? Ela sussurrou, quase sem voz, uma súplica muda por misericórdia. Mas Eduardo não lhe concederia nem isso. Seus olhos endureceram. Seu semblante tornou-se ainda mais impassível, como o de alguém que se cansou de fingir. Eu nunca te amei, Elisa, disse ele, cada palavra proferida com uma precisão cirúrgica que rasgava fundo. Você foi só um trampolim,
E agora não preciso mais de você. O golpe final. Elisa sentiu como se algo dentro dela, algo essencial, vital, tivesse se partido para sempre. Seus dedos tremiam violentamente. Ela piscava desesperadamente, tentando encontrar nos olhos dele qualquer vestígio do homem que ela pensava conhecer. Mas ali, diante dela, só havia frieza, soberba e desprezo. Laura inclinou a cabeça, sorrindo com escárnio, sua voz pingando veneno. Olhe para você. Elisa, sejamos realistas, você não pertence ao mundo do Eduardo, nunca pertenceu. A humilhação era absoluta. Cada olhar naquele salão era como uma lâmina cortando sua pele exposta. Elisa podia sentir os sussurros correndo pelas fileiras de convidados. Gente rica, poderosa, fofoqueira, todos se deliciando com a ruína pública da herdeira que, até pouco tempo atrás, era o modelo da perfeição. Cada movimento seu era observado, cada lágrima, cada tremor. A compaixão que alguns poucos tentavam demonstrar era vazia, superficial. No fundo, todos estavam ali para assistir o espetáculo da queda. E no meio daquele coliseu moderno, Elisa sabia. Ela tinha duas escolhas. Poderia desmoronar, cair de joelhos diante deles, implorar por respostas que nunca receberia e sair dali marcada para sempre como a pobre coitada traída no altar. Ou poderia se levantar. Poderia olhar para aqueles que a destruíram e devolver o golpe com a força silenciosa dos que se recusam a serem vítimas. Os olhos de Elisa, ainda secos de tanto desespero contido, agora ardiam não pela dor da traição de Eduardo, mas pela facada final, a mais profunda e impiedosa. As palavras do próprio pai. Aquele que deveria tê-la envolvido nos braços, protegido sua honra, lhe dado refúgio no meio do caos. Agora era o primeiro a empurrá-la ainda mais fundo no abismo da vergonha. Pobre garota, que vergonha! Ela realmente achava que ele a amava? A voz veio cortante, melódica em sua crueldade, arranhando o silêncio que tomava conta da igreja. Um sussurro maldoso com força de um trovão. Elisa virou o rosto em direção de onde viera aquele som. Era seu pai. Ele parecia inabalável, o rosto imponente, seu terno impecável. Um retrato da elegância e do desprezo. Elisa deu um passo hesitante em direção a ele, os olhos implorando por um gesto, por uma palavra de consolo, por qualquer centelha de humanidade no olhar do homem que a colocara no mundo. Pai. Sua voz saiu trêmula, mas ainda viva. O homem a encarou com frieza. Elisa, você nos humilhou. Disparou com a calma venenosa de quem sabe exatamente onde atingir. Sua voz era baixa, mas afiada como a ponta de uma adaga, e ressoou nos ouvidos de Elisa como um eco impossível de calar. Eu não... A jovem tentou argumentar, mas a frase morreu em seus lábios quando seu pai deu mais um passo, olhos semicerrados, como se mal pudesse suportar olhar para ela. Se você não consegue um marido com riqueza e poder, continuou ele, o desprezo escorrendo de cada sílaba, então você não é mais digna de ser uma Albuquerque. A sentença caiu como uma pedra sobre o peito de Elisa, esmagando o que restava de seu coração já despedaçado. A força sumiu de suas pernas. Ela cambaleou para trás, o ar fugindo dos pulmões, os olhos fixos no homem que agora lhe virava as costas com a frieza de um carrasco após a execução. Ela ficou ali, sozinha no altar, diante de uma multidão que a julgava, diante das câmeras que registravam cada segundo da sua queda, diante da florista que limpava discretamente uma lágrima no canto dos olhos, diante dos convidados que sussurravam e riam atrás das mãos, se deliciando com o escândalo. Sozinha, não por escolha, mas porque todos, absolutamente todos, haviam decidido abandoná-la. Até seu próprio pai. Mas ali, naquele instante exato de ruína completa, algo mudou. O que antes era apenas vergonha se transformou em raiva. Raiva fria, raiva justa, raiva que nascia da traição, da rejeição, da manipulação, da vergonha imposta, não pela sua falha, porque ela não falhou, mas pela crueldade daqueles que escolheram feri-la. Elisa ergueu lentamente os ombros. Seus olhos, até então cheios de dor, ganharam uma nova expressão: firmeza.
Ela olhou para o altar ao qual jamais voltaria. Olhou para o vestido que antes simbolizava esperança e que agora era o estandarte da sua dor. E então olhou para o futuro, o dela, não mais como a filha de ninguém, nem como a noiva de um canalha, nem como a boneca que tantos moldaram, mas como a mulher que renasceria das cinzas. Seus passos a levaram para fora da igreja, não mais como quem foge, mas como quem parte para uma guerra silenciosa. Ela não olhou para trás, não precisava. Aquele lugar, aquelas pessoas, tudo aquilo já estava morto para ela. Na calçada, o vento soprou forte, como se tentasse limpar as últimas migalhas de dor que restavam grudadas na sua pele. O salto alto batia contra o asfalto irregular, ora tropeçando em pedrinhas soltas, ora batendo forte, como se cada passo fosse um grito preso na garganta. O vestido branco, antes símbolo de pureza e prestígio, agora arrastava-se sujo pelas calçadas da cidade como um véu de fantasmas. Elisa caminhava sem rumo, o batom borrado e uma garrafa barata de conhaque na mão, recém-adquirida numa mercearia de esquina onde o atendente nem ousou perguntar nada. Afinal, histórias como aquela, mesmo que mal contadas, tinham cheiro de tragédia. O céu estava pesado, como se compartilhasse do peso que ela carregava nas costas. As nuvens dançavam com o vento, prestes a explodir em lágrimas, mas Elisa já chorava por todas elas. Não havia como competir. Suas lágrimas já tinham molhado o chão da igreja, o tapete da recepção, os degraus de mármore que desceu sozinha, os corredores vazios até a rua. Agora, elas se misturavam com o álcool que queimava sua garganta, anestesiando as verdades que ela não conseguia mais suportar. As buzinas dos carros, os gritos distantes de ambulantes, o barulho dos trens no subsolo. Tudo parecia uma trilha sonora cruel para a noite em que ela deveria estar casada, dançando, feliz, sendo admirada. Mas ao invés disso, Elisa andava como uma alma penada pela cidade, ignorada, julgada por olhares curiosos, apontada por dedos invisíveis que murmuravam atrás dos postes e janelas. Ela riu alto, um riso insano, desesperado, quando escorregou, numa calçada, e caiu de joelhos. A garrafa estilhaçou-se ao seu lado, espalhando cheiro forte de álcool barato e cacos que pareciam fragmentos do que restou do seu coração. Ela olhou as mãos, sujas, feridas, e murmurou: "Parabéns, Elisa. Seu pai tem razão. Você não serve nem para ser filha, muito menos esposa." Do outro lado da rua, um carro de luxo que mais parecia uma obra de arte sobre 4 rodas deslizava silenciosamente pelas avenidas da cidade. Era o Rolls-Royce La Rose Noir Droptail, uma raridade exclusiva, guiado com elegância pelo experiente chofer Álvaro. Sentado no banco de trás, com o olhar perdido pelas janelas escuras, estava Alessandro Montenegro, bilionário discreto, dono do maior império automobilístico do país e conhecido apenas entre círculos muito restritos da elite. Por escolha própria, Alessandro permanecia fora dos holofotes, cultivando o anonimato com precisão cirúrgica. Sua fama, seus bilhões e seu sobrenome abriam portas em qualquer lugar, exceto para a autenticidade que ele tanto buscava nas pessoas. Alessandro estava vestido de forma quase desleixada, uma camisa marrom desbotada, calça jeans surrada e botas antigas cujas solas já haviam conhecido muitos caminhos. Nada no seu visual entregava sua verdadeira identidade. Essa era sua regra nas escapadas ao entardecer: sair sem alarde, longe das lentes da imprensa, sem seguranças, sem empresários bajuladores. Apenas ele e o mundo como ele realmente é. Sempre pedia ao fiel Álvaro que estacionasse discretamente em alguma galeria ou beco lateral. Dali, Alessandro saía sozinho, caminhando pelas ruas com os olhos atentos, observando a vida real pulsar, os dramas humanos acontecendo em silêncio, longe das mansões envidraçadas e dos tapetes vermelhos. Naquela tarde em especial, algo inusitado prendeu sua atenção. Uma mulher vestida de noiva atravessava a rua com passos trôpegos, o olhar perdido e os gestos descompassados, como se discutisse com fantasmas invisíveis. O vestido branco arrastava na calçada suja e o brilho das pedrarias contrastava com
a decadência da praça abandonada onde ela se dirigia. A cena, ao mesmo tempo melancólica e fascinante, fisgou Alessandro como um raio. Ele tocou o ombro de Álvaro com firmeza e disse em voz baixa, mas decidida: "Pare o carro." Agora Álvaro obedeceu sem questionar, já acostumado com os impulsos do patrão. Alessandro permaneceu em silêncio, observando de dentro do carro, os olhos fixos na mulher desorientada. Havia algo naquela imagem que parecia tirada de um filme, mas não um conto de fadas, e sim um drama cru e real. A mulher falava sozinha, com os olhos marejados e os ombros encolhidos de dor, como quem acabara de ver seu mundo ruir. E então, uma ideia louca e completamente impensada surgiu na mente de Alessandro. Uma ideia tão absurda que o fez sorrir com o canto dos lábios. Durante anos, sua mãe o pressionava para se casar, para assumir seu lugar ao lado de uma esposa digna da fortuna Montenegro. Mas ele nunca encontrou alguém que não estivesse encantada apenas com seu saldo bancário. Em festas, eventos, viagens e jantares, todas as mulheres que se aproximavam olhavam para ele como um cheque em branco ambulante. Nenhuma delas o via. Nenhuma delas o tocava com verdade. E agora ali estava ela, uma mulher claramente quebrada, ferida, caída de um altar que talvez nunca tenha sido real. Seria insano, seria improvável. Mas quem disse que os encontros que mudam vidas são planejados? Às vezes, são as decisões impulsivas, as ideias mais malucas que nos levam aos destinos mais extraordinários. E naquela tarde acinzentada, com a luz dourada do sol filtrando-se entre os prédios altos, Alessandro Montenegro desceu do seu pedestal invisível e caminhou em direção à mulher que mal sabia o quanto sua vida estava prestes a mudar. "Senhorita, posso ajudar?" A voz firme e grave de Alessandro soou ao lado dela, carregada de uma gentileza que contrastava com sua aparência simplória. Elisa ergueu o olhar, com os olhos ainda úmidos, e se deparou com um homem que mais parecia um operário exausto, após um longo dia. Camisa desbotada, calça jeans surrada, botas com a sola gasta. Nada nele lembrava os ternos de linho impecável e os perfumes importados que preenchiam os ambientes da alta sociedade que ela frequentava. Por um breve instante, sentiu um impacto. Não por desdém, isso jamais, mas pela quebra brutal de tudo que ela conhecia como padrão. Ainda assim, Elisa sempre foi ensinada a tratar qualquer pessoa com respeito, independentemente da classe social. E naquele momento, ela não era mais a princesa de um castelo de mármore. Era só uma mulher despedaçada no meio da rua. "Não, senhor", respondeu com a voz embargada, mas firme. "Olhe para mim. Como eu poderia estar bem? Fui abandonada no altar pelo homem que jurou que me amava, humilhada diante de todos, e como se isso não fosse suficiente, fui desprezada pelo meu próprio pai, um homem mais preocupado com alianças políticas do que com a felicidade da filha. Eu sou uma vergonha para ele. Um projeto de noiva fracassado, uma filha indesejada. Só restou isso." Apontou para si, para o vestido sujo, para o anel de diamantes ainda reluzente no dedo. A carcaça de alguém que acreditou no amor. Alessandro, que até então permanecia em pé, abaixou-se devagar e sentou-se ao lado dela no banco da praça. Seus olhos escuros estudaram o rosto da mulher à sua frente, sentindo, mais do que ouvindo, o peso das palavras que ela deixava escapar, com tanta dor. "Senhorita", começou ele com cuidado. "Elisa", interrompeu com delicadeza, mas sem rodeios. "Meu nome é Elisa, pode me chamar assim." "Muito bem, Elisa." Ele sorriu de lado, como quem guardava mais cicatrizes do que deixava transparecer. "Entendo sua amargura. Mais do que imagina, eu também já fui traído, em muitos sentidos. E aprendi que, independentemente da posição social, todos nós estamos sujeitos às mesmas dores. A traição, por exemplo, não escolhe sobrenomes, nem extratos bancários." As palavras dele não soaram como consolo vazio. Havia ali uma sinceridade desconcertante, e por um instante, Elisa parou de chorar. Não porque a dor cessou, mas porque a presença daquele estranho trouxe um silêncio diferente, quase reconfortante. Alessandro observou a jovem ao seu lado por mais alguns segundos. O vestido manchado, o olhar perdido, o orgulho ferido.
Seu instinto lhe dizia que ali estava uma mulher quebrada, mas não frágil, ferida, mas não derrotada. E então, sem rodeios, como quem lança um dado sem saber se terá sorte ou fracasso, ele soltou: "Tenho uma proposta a lhe fazer." Elisa franziu o senho, surpresa. Uma proposta? Naquele momento? De um desconhecido? Aquilo soava tão absurdo quanto toda a situação em que já estava mergulhada. Ainda assim, sua curiosidade foi mais forte do que a dor. "Proposta?" repetiu com incredulidade. "Que tipo de proposta um homem poderia fazer a uma mulher no meu estado?" Alessandro cruzou os braços sobre o joelho, inclinando-se levemente para a frente, como se ponderasse cada palavra que viria a seguir. Na verdade, aquela ideia vinha se formando em sua mente há algum tempo. Ele só não imaginava que encontraria uma peça tão singular no meio do caos urbano, uma mulher que poderia talvez ser tudo o que ele procurava, ou pelo menos alguém capaz de mostrar algo real em um mundo de máscaras. "É isso mesmo que você ouviu", disse ele com calma. "Você precisa de um marido, não precisa? Alguém para enfrentar essa tempestade com você, mesmo que por um tempo. Eu estou disposto a me casar com você, Elisa." Silêncio. Por alguns segundos o mundo pareceu parar. Ela piscou devagar, sem saber se era uma brincadeira de mau gosto, uma provocação, ou se aquele homem diante dela havia simplesmente perdido o juízo. Mas havia algo nos olhos dele, algo que dizia que não era loucura. Era uma proposta sincera, crua, tão absurda que quase fazia sentido. Elisa olhou para ele sem saber o que dizer. Aquilo era loucura. Completamente insano. Um estranho, vestido como um operário, acabara de lhe propor casamento no meio de uma praça pública, minutos após ela ser abandonada no altar. A cabeça dela girava, o coração batia acelerado, e por um momento ela se perguntou se não estava sonhando, ou vivendo um pesadelo tão surreal que agora começava a flertar com a comédia absurda. No entanto, por mais maluco que parecesse, havia uma estranha lógica naquilo. Ela não tinha mais nada, nem lar, nem abrigo emocional, nem dignidade. Não poderia voltar para casa depois de tudo que seu pai havia dito. As palavras dele ainda ecoavam na mente dela como lâminas afiadas. "Você não é digna de ser uma Albuquerque." Voltar para aquele ambiente significava se arrastar para dentro de uma cela sem barras, mas cheia de desprezo e humilhação. Ficar sozinha era ainda pior. Não havia amigos para quem pudesse correr. Todos estavam presos aos laços interesseiros de sua família. Não havia parentes dispostos a oferecer consolo. Apenas críticas veladas e cochichos maldosos. Ela estava só. Completamente só. E aquele homem, aquele estranho com olhos serenos e voz firme, havia estendido a mão quando ninguém mais o fez. Foi então que ela olhou para o anel. Um anel luxuoso, cravejado de diamantes. A joia cintilava sob a luz do entardecer como um lembrete, cruel de tudo o que ela perdera. Era o último vestígio de Eduardo, o traidor, o covarde, o homem que fingiu amá-la apenas para atender os caprichos políticos do pai dela e que a deixou sozinha diante de um altar, com o vestido branco, ainda engomado, mas o coração em frangalhos. Elisa sentiu o peito arder. Uma raiva silenciosa cresceu dentro dela. Não da situação, mas de si mesma, por ter acreditado, por ter se doado, por ter esperado. Sem pensar duas vezes, levou a mão até o dedo e puxou o anel com força. Por um segundo, seus olhos o fitaram com desprezo. E então, com um gesto decidido, jogou-o longe. O brilho dos diamantes sumiu entre os arbustos da praça, e com ele, todo o peso de um passado que ela não queria mais carregar. Virou-se para o estranho. Respirou fundo. O coração ainda batia rápido, mas agora havia uma nova emoção no ar. Algo como ousadia, liberdade e uma dose generosa de loucura. "Eu aceito", disse com firmeza. "Me casar com você, seja lá quem você for, seja lá de onde você veio." Alessandro a encarou em silêncio. Por dentro, uma corrente elétrica atravessava seus pensamentos. Ele não esperava que fosse tão fácil, nem tão rápido, mas ali estava ela, disposta a dar um salto no escuro, com ele. E mal sabia Elisa que aquele homem simples diante dela
era, na verdade, Alessandro Montenegro, um bilionário escondido sob uma camada de humildade cuidadosamente calculada, que agora via diante de si uma mulher capaz de surpreender até os seus critérios mais exigentes. A praça, antes fria e melancólica, agora parecia o palco de um novo começo. Um pacto inusitado acabava de ser selado entre dois estranhos. Um por escolha, outro por necessidade, ambos feridos, ambos com algo a esconder. Mas o destino, esse mestre em ironias, já começava a sorrir em silêncio. Horas mais tarde, Elisa encarava a própria mão como se estivesse tentando decifrar um enigma impossível. No dedo anelar, uma aliança simples, fina, sem nenhum brilho especial, prateada sem pedras, sem assinatura de designer famoso. Apenas comum, como se a banalidade daquilo fosse a única verdade sólida em meio à avalanche de acontecimentos do seu dia. Sentada na beirada de uma cama de casal minúscula, mal conseguia acreditar no quanto sua vida havia virado de cabeça para baixo. Na manhã daquele mesmo dia, ela despertara em lençóis de algodão egípcio, cercada por criadas que disputavam para lhe servir o café da manhã. Tinha à disposição um closet, com vestidos exclusivos, perfumes importados e sapatos de grifes que nunca pisaram em vitrines comuns. Agora ali estava ela, em um quarto apertado, com móveis antigos, um colchão de molas que rangia a cada pequeno movimento e paredes de tinta descascada. De uma cama king de dossel, com dossel de linho francês. Para aquilo. Como tinha chegado, ali Elisa tentou organizar as ideias, mas a cabeça latejava. Tudo tinha acontecido tão rápido. O altar, o abandono, o pai cuspindo palavras cruéis como veneno. A praça, o homem estranho com botas gastas e olhos firmes. A proposta absurda, a resposta ainda mais absurda. E agora, ali estava ela, a senhora Duarte, de um anel de diamantes raros a uma aliança comprada numa loja de esquina, de um noivo milionário que era aclamado nas colunas sociais a um operário desconhecido que andava a pé. Elisa sentia como se estivesse presa dentro de um filme experimental de baixo orçamento, daqueles que ninguém entende o roteiro, mas que ganham prêmios por serem conceituais. Ela passou os olhos pelo pequeno cômodo. As cortinas eram simples. Um armário de 2 portas estava entreaberto, revelando roupas dobradas com cuidado. No canto, uma pequena mesa de madeira com 2 cadeiras, onde descansava um bule antigo e 2 copos de vidro sem par. O banheiro era separado apenas por uma porta sanfonada. O lugar era limpo, sim, mas modesto. Simples demais para alguém que cresceu cercada de luxo sufocante. O closet dela sozinha era maior do que aquela casa inteira. Ela soltou um suspiro longo, enterrando o rosto nas mãos. Aí, Elisa, o que você fez? Murmurou, mais para si mesma do que para qualquer um. A voz soou baixa, cansada, incrédula. Aquilo só podia ser um pesadelo. Mas não era, porque naquele exato momento Alessandro entrou no quarto. Tirando a possibilidade de ser um pesadelo, ele trazia 2 canecas de chá quente. A expressão dele era calma, serena, como se aquilo tudo fosse apenas mais uma noite qualquer em sua rotina. Ele estendeu a caneca a ela com um gesto gentil. Vai te ajudar a dormir, disse com um leve sorriso. Imagino que tenha sido um dia intenso. Elisa pegou a caneca, mas não bebeu. Limitou-se a encará-lo. Ele ainda vestia a mesma camisa desbotada e as calças jeans gastas. Havia algo de sólido em Alessandro, algo enigmático. Mas ao mesmo tempo aquilo a irritava. Como podia estar tão tranquilo diante da loucura que haviam feito? Como ele não parecia surpreso por estar casado com uma desconhecida? O homem deve ter ouvido, pois se virou e lançou-lhe um sorriso preguiçoso, seus olhos claros brilhando com uma espécie de ironia divertida. Tudo bem, esposinha, disse ele, a voz rouca e arrastada, carregada de um humor provocador. Elisa soltou um gemido angustiado e cobriu o rosto com as mãos, tentando desaparecer dentro de si mesma. Eu esperava que isso fosse só um pesadelo, murmurou, a voz sufocada pelas palmas das mãos. O homem riu baixinho, um som rouco e surpreendentemente caloroso
que ecoou pelas paredes estreitas do apartamento, selando a amarga confirmação de que aquilo era real. Ironicamente real. Não, princesinha, disse ele, com um tom leve, zombeteiro, mas sem maldade. É tudo bem real. E pelo visto agora você é oficialmente minha esposa. Nos dias que se seguiram, a brutalidade da sua nova vida a atingiu com força devastadora. Tudo o que ela conhecia havia sido arrancado de sua existência como um curativo arrancado de uma ferida aberta. Não havia mais acesso ao dinheiro da família. As roupas de grife haviam se tornado apenas lembranças penduradas em seu armário mental. E não havia mais empregados para limpar a bagunça que a vida deixava para trás. Agora, era ela quem lavava os pratos empilhados na pia, quem enfrentava a pilha de roupas sujas que parecia crescer a cada segundo, quem fazia as compras do mercado olhando para os preços com desespero. E o golpe final. Precisava fazer um orçamento. Elisa Albuquerque, que nunca na vida tinha pensado em quanto custava um quilo de arroz ou uma caixa de sabão em pó, agora se via rabiscando números em um pedaço de papel amassado. A primeira vez que seguiu Alessandro até o supermercado foi uma experiência quase surreal. Ela, sem qualquer noção de economia doméstica, agarrou um pote de geleia importada de R$ 23 como se fosse um direito adquirido. Alessandro ergueu uma sobrancelha, um gesto tão expressivo que não precisou dizer mais nada. Tirou o pote da mão dela e colocou de volta na prateleira, antes de jogar um pote genérico de R$ 5,23 no carrinho. Você não é mais uma Albuquerque, princesa, declarou com um sorriso sarcástico que perfurou a bolha de negação em que Elisa ainda tentava se esconder. Bem-vinda ao mundo real. Elisa bufou, cruzando os braços como uma criança. Contrariada, mas não ousou retrucar. Não porque não tivesse vontade, mas porque no fundo sabia que ele estava certo. Era humilhante, era frustrante, era absolutamente devastador. E ainda assim, em meio à vergonha e à raiva, havia algo mais. Algo que ela não queria admitir nem para si mesma. Uma sensação estranha e inquietante de liberdade. Pela primeira vez em sua vida, não havia olhos atentos julgando cada passo que dava, nem a pressão invisível para manter as aparências, para ser a socialite perfeita, a filha modelo, a noiva exemplar. Pela primeira vez, ela era apenas ela, sem adereços, sem máscaras. E ali, em meio ao caos, havia Alessandro. Ele não era como os homens que ela conhecera antes, aqueles que usavam ternos sob medida, que ostentavam seus relógios de ouro e mediam o valor de uma pessoa pelo saldo bancário. Alessandro era diferente. Sua força não estava no que ele possuía, mas no que ele era. Um homem real, imperfeito, mas sólido como uma rocha. Apesar das provocações constantes, apesar das brincadeiras afiadas, ele nunca a deixou lutar sozinha. Quando ela, desastrada e nervosa, queimou o primeiro jantar que tentou fazer, esperando o deboche ou a crítica, ele apenas riu. Aquele riso rouco e espontâneo que parecia iluminar o ambiente. E pediu comida para a viagem, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, sem julgamento, sem cobrança. Naquele momento, com o cheiro de plástico queimado ainda pairando no ar e o som despreocupado do riso de Alessandro preenchendo o pequeno apartamento, Elisa sentiu algo dentro dela se quebrar. Uma pequena rachadura na muralha que já havia construído ao redor do seu coração. Uma fresta por onde talvez, só talvez, uma nova vida pudesse começar a nascer. E lentamente, muito lentamente, como quem desperta de um transe silencioso, Elisa começou a perceber que talvez não estivesse tão perdida quanto pensava. Sentada naquele sofá gasto, cercada por paredes que contavam histórias de simplicidade, ela começou a observar. Não com os olhos mimados de uma herdeira, mas com o instinto apurado que desenvolvera em anos convivendo com os predadores elegantes da alta sociedade. Elisa sempre se orgulhara da sua habilidade de ler pessoas. Era um dom sutil, moldado entre jantares onde os sorrisos eram mais perigosos que punhais e festas onde o valor de uma pessoa era medido pela etiqueta do champanhe que ela servia. Naquele novo mundo, porém, o jogo era diferente. Mas os sinais continuavam ali.
as pistas invisíveis que denunciavam as verdades escondidas. Era a maneira como Alessandro limpava o chão da cozinha com precisão de quem não fazia aquilo. Pela primeira vez. Era o jeito como ele segurava o copo com os dedos firmes mais educados. Era a dicção dele, limpa, sem gírias, sem vícios. A forma como ele citava autores e frases com naturalidade, como quem já devorara mais livros do que qualquer um dos milionários que ela conhecera em sua vida dourada. E mais, havia nele uma autoridade silenciosa, um magnetismo discreto. Não era arrogante, mas sabia o que fazia. E quando olhava para ela não era com pena ou interesse, era com análise. Um olhar que media, que testava, que esperava algo. Elisa não sabia o que exatamente, mas sentia na pele que Alessandro era um homem que não dava passos sem propósito. Ela começou a lembrar de detalhes. As mãos dele, limpas, sem calos, com unhas bem cuidadas. O cheiro do sabonete, sofisticado demais para um operário comum. Até mesmo a forma como ele cozinhava, como sabia o ponto exato da água para o chá, o tempo certo para o arroz. Era impossível ele ter aprendido aquilo apenas vivendo com pouco. Ela então começou a desconfiar. Algo estava fora do lugar, e isso a inquietava. Porque se havia algo que Elisa odiava mais do que ser enganada, era não saber que jogo estava jogando. Mas por mais que desconfiasse, por mais que analisasse cada gesto de Alessandro como uma investigadora experiente, havia um sentimento novo nascendo ali. Uma pequena semente de curiosidade. Porque, ao contrário dos homens que ela conhecera, Alessandro não tentava impressioná-la. Não fazia questão de provar nada. E justamente por isso, chamava mais atenção do que todos eles. Naquela noite, enquanto ele cochilava no sofá com um livro aberto sobre o peito, Elisa o observou longamente. Não havia ouro ali, não havia status, nem bajuladores, nem flashes. Apenas um homem comum, ou que fingia ser comum, dormindo tranquilamente como se o mundo não estivesse em colapso. Como se casar com uma mulher desesperada não fosse um risco. Como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Elisa se levantou, pegou uma manta e o cobriu em silêncio. E naquele gesto simples, sentiu algo inesperado, segurança. Pela primeira vez em muito tempo, não estava cercada por interesses, cobranças, jogos e máscaras. Só havia aquele mistério vivo, respirando diante dela. E então, sem perceber, ela sussurrou: "Quem é você, Alessandro?" Mas ele não ouviu. Dormia profundamente. Elisa e Alessandro haviam transformado suas caminhadas noturnas em uma espécie de ritual silencioso, onde os passos lado a lado se tornaram mais do que simples deslocamentos. Eram momentos de conexão, onde o mundo desacelerava e eles podiam, mesmo sem palavras, sentir um ao outro. Elisa, que antes desdenhava a ideia de caminhar, agora se via encontrando beleza nos pequenos trajetos, nos postes amarelados, nas vitrines apagadas e até mesmo no barulho do próprio sapato tocando a calçada. Sentia-se mais leve, mais humana e, de certa forma, mais viva. Mas naquela noite, ao dobrar a esquina de uma rua no centro da cidade, Elisa foi subitamente lançada de volta ao passado, como se tivesse sido empurrada por um vendaval invisível. Diante dela, Eduardo surgia como uma estátua cruel esculpida em pretensão. O terno de corte perfeito, a gravata de seda italiana, o sorriso que outrora a encantava e agora fazia seu estômago se revoltar. Ao lado dele, Laura desfilava com um vestido de gala vermelho como o pecado. Os cabelos perfeitamente arrumados, a expressão triunfante. Ao notar Elisa, Eduardo arqueou uma sobrancelha e abriu um sorriso provocativo, quase debochado. Alessandro, sempre atento, sentiu a tensão irradiar do corpo de Elisa. Num gesto sutil, porém protetor, pousou a mão na parte inferior das costas dela. "Você os conhece?" perguntou, num tom tranquilo, mas com uma leve aspereza que revelava sua percepção do clima carregado. Elisa não conseguiu responder. Seus olhos estavam presos no rosto de Eduardo, que agora exibia uma expressão de falsa surpresa. "Elisa? Nossa, quase não te reconheci", disse ele, como se saboreasse cada sílaba. Laura deu uma risadinha enjoada e lançou um olhar depreciativo,
para Alessandro, examinando cada centímetro das roupas simples que ele vestia. "E este? Deve ser seu marido?" perguntou com um veneno disfarçado de doçura. Alessandro permaneceu em silêncio, firme, mas Elisa percebeu o modo como os dedos dele contraíram-se por um breve segundo. Eduardo cruzou os braços, um sorriso arrogante surgindo em seus lábios. "Sabe, é até triste. Você já foi alguém, Elisa. Agora casada com um homem que claramente mal consegue comprar um par de sapatos decente." A voz dele era mel envenenado. Cada palavra era feita para ferir. O coração de Elisa disparou. Não por vergonha, mas por raiva. Como ele ousava? Como podia olhar para Alessandro, um homem que a tratava com respeito, que a fazia rir, que a sustentava emocionalmente, mesmo nos momentos de crise, e zombar dele com tanto desprezo? Com a voz firme, mas suave como uma flecha certeira, Elisa ergueu o queixo. "Pelo menos ele me ama", disse, cada palavra carregada de uma verdade incontestável. Por um breve instante, o sorriso de Eduardo vacilou, uma rachadura na máscara de superioridade, mas ele logo riu, seco. "Amor? Que adorável! Mas sejamos francos, Elisa, amor não paga as contas." Laura aproximou-se ainda mais de Eduardo, como uma sombra venenosa. Seus olhos brilharam com escárnio ao mirar Alessandro. "E o que o seu marido tem além desse par de botas velhas e um relógio que parece ter saído de um brechó?" Elisa sentiu o sangue pulsar em seus ouvidos. Estava prestes a responder, mas Alessandro deu um passo à frente, calmamente. "Já chega", disse com a voz baixa e controlada. Havia algo na entonação dele, não raiva, mas uma confiança gelada, firme, que silenciou todos por um instante. Seus olhos estavam sombrios, intensos, como se escondessem tempestades inteiras por trás da serenidade do rosto. E então ele sorriu. Um sorriso pequeno, irônico, como se soubesse de algo que os outros jamais poderiam imaginar. Eduardo sentiu um desconforto inexplicável percorrer sua espinha. Pela primeira vez duvidou da simplicidade daquele homem. Laura, por outro lado, lançou uma gargalhada vazia. "Quem você pensa que é?" disparou, com... Desdem Alessandro inclinou levemente a cabeça, sem perder o sorriso. "Apenas alguém que sabe o valor das coisas que o dinheiro não compra", disse, com a elegância de quem pode calar uma sala inteira com uma única frase. E naquele instante, Elisa percebeu. Eduardo e Laura podiam ter riqueza, brilho, status, mas ela tinha algo muito mais raro ao seu lado: autenticidade. Um homem que não precisava de um terno caro para ser imponente, nem de cifras para ser admirável. E isso, ela pensou, valia mais do que qualquer anel de diamantes. Na manhã seguinte, com o sol invadindo pela fresta da janela da pequena casa, Elisa se ocupava com as tarefas domésticas como já havia se habituado. Lavava roupas no tanque com as mãos, uma realidade completamente oposta ao luxo que outrora a cercava. Os dedos antes adornados por joias agora tocavam o sabão em pedra com naturalidade, e o som da água correndo era quase terapêutico. Havia uma paz simples naquele cotidiano, apesar da escassez de conforto. Mas aquela manhã estava prestes a mudar tudo. Enquanto separava as roupas de Alessandro, algo escorregou do bolso interno de uma das calças, um papel dobrado várias vezes, ligeiramente amassado. Elisa pegou o papel por curiosidade, imaginando que seria alguma anotação ou lista de materiais da obra onde ele trabalhava. Mas ao desdobrar, seus olhos foram imediatamente atraídos por algo que fez seu coração quase parar. Era uma nota fiscal, não uma nota qualquer. Seus olhos percorriam atônitos os números ali estampados: 4.700.000, quase 5 milhões de dólares. Elisa leu e releu várias vezes, acreditando que estava entendendo algo errado. Seus olhos continuaram descendo até encontrar o item da compra: Bugatti Bolide, edição limitada. Um dos carros mais caros e raros do mundo. Elisa já ouvira falar dele em revistas de luxo, em jantares da alta sociedade, mas jamais imaginou estar a centímetros de um comprovante de compra real. Ela sentiu as pernas amolecerem, mas nada a prepararia para o que veio a seguir. O campo da assinatura no rodapé da nota trazia o nome em letras firmes e claras: Alessandro Duarte Montenegro.
O papel tremia entre os dedos de Elisa. Um choque percorreu seu corpo inteiro, como se tivesse sido atingida por uma corrente elétrica. Silenciosa, ela olhava ao redor da casa minúscula, com suas paredes descascadas, móveis gastos e a pia entupida por onde escorria a água lentamente. Era impossível conciliar aquela realidade com o luxo extremo daquela nota. Como aquele homem que dormia ao seu lado, vestia roupas simples e andava a pé por toda a cidade, poderia ser o comprador de um carro que custava mais do que qualquer propriedade que ela conhecera em sua antiga vida? O coração de Elisa batia descompassado. 1000 perguntas explodiam em sua mente. Seria Alessandro um impostor? Um criminoso disfarçado? Ou algo completamente diferente? Tudo o que ela pensava que sabia sobre ele agora se desfazia como areia entre os dedos. Ela sentou-se à beira da cama, segurando o papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tentava entender. Lembrava-se de cada gesto dele, cada palavra cuidadosa, cada sorriso. Nada indicava ostentação, arrogância ou exibicionismo. Muito, pelo contrário. Alessandro era contido, observador, quase enigmático. Agora fazia sentido o olhar firme que ele lançara a Eduardo. O sorriso enigmático, a postura de quem nunca se deixou intimidar. Não era orgulho vazio, era convicção. Confiança de quem sabe exatamente quem é e apenas escolhe não mostrar. Elisa olhou mais uma vez para o nome no rodapé, Montenegro, e então, como um eco vindo do passado, recordou. Montenegro. O nome fazia parte de uma das famílias mais influentes do país. Empresários, investidores, proprietários de conglomerados industriais, figuras discretas, mas poderosíssimas. Ela já tinha ouvido esse sobrenome, sim. Em eventos, em revistas de negócios, Alessandro nunca dissera o próprio sobrenome com destaque, apenas Duarte. Mas agora fazia sentido, era Duarte Montenegro. A realidade desabava sobre ela com força. Alessandro estava escondendo sua verdadeira identidade. Mas por quê? O que um bilionário estaria fazendo vivendo como um operário? E mais ainda, por que ele havia escolhido ela? Elisa não conseguiu dormir naquela noite. O silêncio da casa, pequena, parecia gritar em seus ouvidos. Cada sombra nas paredes ganhava vida, e a respiração tranquila de Alessandro ao seu lado soava como uma ofensa. Ela permanecia sentada na beira da cama, a nota fiscal cuidadosamente dobrada e apertada, entre os dedos, como se fosse um pedaço de dinamite prestes a explodir. O nome Alessandro Duarte Montenegro reverberava em sua mente como um mantra enigmático. Tudo fazia sentido agora. O olhar altivo, o sorriso contido diante das provocações, a calma que não combinava com a vida humilde que levavam. Não, era só um homem gentil. Era um homem que escondia algo, e ela odiava ser enganada. Quando os primeiros raios da manhã atravessaram a cortina fina, Elisa já havia tomado sua decisão. Não poderia seguir vivendo ao lado de alguém sem saber a verdade. Ela havia sido traída por Eduardo, enganada por seu pai, abandonada por quem mais confiava. Alessandro não seria o próximo. Não importava o quanto ele tivesse sido carinhoso ou paciente. Ela precisava encarar os fatos de frente. Aquilo não era apenas sobre dinheiro. Não era sobre um carro milionário. Era sobre confiança, sobre o direito de saber com quem dividia a vida. Alessandro levantou-se com o mesmo ar sereno de todos os dias, caminhando pela cozinha improvisada para preparar o café. Seu cabelo ainda bagunçado e o pijama simples o faziam parecer inofensivo, até mesmo doce. Mas para Elisa agora, tudo parecia um disfarce bem elaborado. E ela já havia vivido tempo demais entre máscaras para não reconhecer uma quando havia. Ela apareceu na cozinha sem dizer uma palavra, segurando a nota fiscal. Alessandro ergueu os olhos, e seu sorriso leve se desfez ao notar o papel em suas mãos e a expressão firme em seu rosto. Elisa, disse ele num tom cauteloso. Ela ergueu a mão interrompendo-o. Não diga nada, só me responda uma pergunta, Alessandro. Quem é você? E por que mentiu para mim? A pergunta pairou no ar, pesada como um trovão prestes a cair.
O silêncio que se seguiu foi sufocante. Alessandro respirou fundo, seus olhos analisando o rosto dela, como se procurasse ali uma saída, uma explicação, ou quem sabe, perdão. Eu não menti, respondeu ele por fim com a voz baixa mas firme. Eu omiti. Ah, que conveniente, retrucou Elisa com ironia. Esconder que é um bilionário, fingir ser um operário, andar a pé, comer miojo comigo. Isso não é omitir, isso é enganar. E eu... Ela balançou a cabeça, contendo as lágrimas que ameaçavam cair. Eu me entreguei a essa história de corpo e alma, achando que estava construindo algo real com um homem comum, um homem verdadeiro. Alessandro se aproximou, mas ela recuou, um passo. Ele parou respeitando o espaço. Eu sou verdadeiro, Elisa. Tudo o que vivi com você foi real. Eu só não queria que você se apaixonasse pelo meu sobrenome. Queria saber se alguém conseguiria me amar por quem eu sou. Não pelo que eu tenho. Ela riu amarga. Engraçado. Isso é exatamente o que Eduardo dizia antes de me trair com a primeira mulher que olhou para o relógio dele. Você pode até não ser como ele, Alessandro, mas se você tem tanto medo de ser amado pelo que tem, por que não foi honesto desde o começo? Eu teria entendido, eu teria confiado. Ele ficou em silêncio. Os olhos dele, que geralmente eram calmos como um lago, agora estavam sombrios, profundos, tempestuosos. Porque eu tinha medo, Elisa, medo de te perder antes mesmo de te conquistar. Quando te vi naquele banco abandonada, despedaçada, algo em mim sabia que você não precisava de um herói. Precisava de alguém real, de alguém que estivesse ali por você, não por cima de você. E se eu tivesse aparecido como Alessandro Montenegro, o bilionário, você teria me deixado falar? Elisa não respondeu. A verdade era que talvez não. Talvez ela tivesse julgado, talvez tivesse se fechado, mas isso não apagava o que ele havia escondido. Então, tudo isso, ela apontou ao redor, foi só um teatro? Não. Isso foi liberdade. Pela primeira vez na vida pude ser apenas eu. Sem imprensa, sem executivos bajuladores, sem interesse. Só eu. E você. Mas entendo se isso não for suficiente agora. O silêncio se instalou novamente. Elisa apertava a nota nas mãos. Ela ainda estava magoada, ferida. Mas havia algo nos olhos de Alessandro. Algo que não podia ser fingido. Vulnerabilidade. Arrependimento. Amor. Eu preciso de um tempo, disse ela por fim, com a voz trêmula. Você terá todo o tempo que quiser, respondeu ele. E enquanto ela saía pela porta da frente, deixando para trás aquela casa minúscula e aquele homem enigmático, não sabia ao certo se estava dando um fim ou apenas abrindo espaço para recomeçar. Mas sabia de uma coisa. A verdade finalmente estava sobre a mesa. E agora cabia a ela decidir o que fazer com ela. Elisa caminhava sem rumo pelas ruas da cidade, os olhos vazios fitando o nada, como se buscassem no horizonte alguma resposta que o presente se recusava a oferecer. O sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, mas ela mal notava a beleza ao redor. Seu coração estava pesado, sufocado por memórias que insistiam em voltar, lembranças que ardiam, como ferro em brasa cravado na pele. Ela se lembrou do vestido de noiva, do salão florido, da música suave tocando ao fundo, enquanto todos os olhares se voltavam para a porta. E então, o vazio. Eduardo não veio. Seu pai, frio como sempre, apenas disse: Quila não era mais digna do sobrenome dele. Foi nesse dia que Elisa aprendeu a verdadeira dor da humilhação. E agora? Agora era diferente, mas por algum motivo a sensação era familiar. Sentia-se usada, mais uma vez manipulada pelas circunstâncias e enganada por alguém em quem depositara sua confiança. Ela havia deixado tudo para trás: a riqueza, os salões luxuosos, os jantares caros e as aparências. Havia abraçado a simplicidade com coragem. Aceitou dormir em uma cama pequena, comer comidas simples, andar a pé por ruas comuns. Não se importava com as roupas surradas de Alessandro, nem com a vida modesta que levavam. Pelo contrário, havia nela uma paz que nunca tivera. Era como se estivesse finalmente respirando ar puro, depois de anos enclausurada em uma redoma de ouro sufocante.
E o mais irônico, ela quase fugiu dele no primeiro dia, quando o confundiu com um sem-teto sentado no banco da praça, com o olhar sereno e a barba mal feita. Elisa parou, respirou fundo e passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Tudo parecia tão caótico. Como pôde não perceber? Alessandro sempre teve gestos refinados, uma calma que não se comprava, um olhar que parecia enxergar além da superfície. E agora, a nota fiscal daquele carro milionário queimava como um lembrete de que o homem que ela achava conhecer era muito mais do que aparentava. Alessandro Montenegro. Tinha mais dinheiro do que Eduardo e seu pai juntos. Mas, apesar disso, ela não conseguia odiá-lo, porque ele não a havia comprado. Não a havia seduzido com promessas de luxo. Ele simplesmente a amou. Do jeito mais puro, mais simples, mais verdadeiro. Enquanto isso, naquela mesma casa humilde, Alessandro permanecia sentado na beira da cama onde tantas vezes adormeceram abraçados. O olhar perdido no chão, os cotovelos apoiados nos joelhos, as mãos entrelaçadas. O quarto parecia maior agora, vazio da presença de Elisa. Seu perfume ainda pairava no ar, fraco, mas inconfundível. E doía. Como doía? Ele sabia que errara. Cada vez que tentava contar a verdade, algo o impedia. O medo de vê-la se afastar, o pânico de descobrir que tudo que tinham construído poderia desmoronar. Mas agora ela sabia. E o que restava a ele era o silêncio. Alessandro não era homem de pedir, de implorar. Ele acreditava que o amor não podia ser forçado. Por isso, não a seguiria. Não tentaria convencê-la com promessas vazias ou com demonstrações de poder. Ele apenas esperaria. Esperaria que ela voltasse por vontade própria. Esperaria porque acreditava que o amor que os unia era maior do que o erro que ele cometeu. E ali, naquele silêncio preenchido por lembranças e arrependimentos, ele repetia, em silêncio, o nome dela como uma oração. Elisa, seu amor, sua verdade, seu destino. E mesmo separados naquele instante, algo entre os dois permanecia intacto. Um fio invisível, mas forte, que resistia ao tempo, às mentiras e às decepções. O tipo de amor que, mesmo ferido, sabe encontrar o caminho de volta. E quando Alessandro julgava que tudo estava perdido, quando cada segundo parecia arrastá-lo para um abismo de arrependimento e silêncio cortante, a porta da pequena casa se abriu com um estrondo seco, como se o próprio destino tivesse decidido dar uma segunda chance. Elisa entrou apressada, o coração batendo no peito como um tambor desgovernado, os olhos marejados, a respiração entrecortada. Seus olhos encontraram os dele ali, sentado na beira da cama, do mesmo jeito que ela o havia deixado. Curvado, os ombros pesados, o semblante devastado, como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Mas ao vê-la, Alessandro arregalou os olhos, o corpo se retesando como se não acreditasse no que via. Ela estava ali, Elisa. Sem dizer uma palavra, ela correu até ele. Não houve explicações, acusações ou justificativas. Apenas um abraço. Um abraço apertado, desesperado, doído e apaixonado. O tipo de abraço que dissolve qualquer orgulho, que afoga qualquer mágoa, que cala qualquer dúvida. Os braços de Elisa o envolveram com força, e ele a recebeu como se ela fosse a âncora que o impedia de se afogar naquele mar de incertezas. Ficaram ali por um longo tempo, em silêncio. Apenas os corações se comunicando em batidas ritmadas, numa sinfonia muda de perdão e reconciliação. Alessandro engoliu seco. Seus olhos estavam vermelhos, e a voz quase não saiu quando ele murmurou com a garganta apertada, os olhos fixos no chão, como se tivesse medo da resposta. Você me perdoa? Elisa não respondeu de imediato. Apenas assentiu levemente com a cabeça, sem desfazer o abraço. Um gesto simples, mas cheio de significado. Não era apenas um perdão pela mentira, mas uma aceitação do homem por inteiro, com suas verdades ocultas, seus medos, suas falhas. Alessandro ergueu lentamente o rosto, e os olhos dele buscaram os dela, como se precisasse confirmar o que seu coração já começava a ousar acreditar.
Então, com a voz ainda mais fraca, quase um sussurro carregado de vulnerabilidade, ele perguntou: "Então, você me ama?" Elisa não disse nada. Em vez disso, apertou ainda mais os braços ao redor dele, como se quisesse garantir que ele soubesse, mesmo sem palavras, o quanto seu coração estava entregue. E então, com lágrimas escorrendo pelos olhos, ela segurou o rosto dele entre as mãos, olhou-o nos olhos e, sem hesitar, o beijou. Um beijo intenso, cheio de saudade, de perdão, de reencontro. Um beijo que selava não apenas o amor, mas a promessa silenciosa de que, dali em diante, enfrentariam juntos o que quer que viesse. Naquele instante, não importava o passado, nem as mentiras, nem o luxo escondido atrás das roupas simples. O que importava era o presente. Eles ali, juntos, recomeçando. Porque o verdadeiro amor, aquele que sobrevive aos tropeços e renasce mais forte, não se mede em riquezas, mas em coragem. E Elisa e Alessandro ali, abraçados em uma casa simples com o coração em chamas, eram a prova viva de que até mesmo as verdades mais difíceis podem ser superadas quando o amor é real. A noite estava banhada em tons dourados e sutis, como se até o tempo tivesse decidido parar em reverência ao momento que se aproximava. As luzes da cidade cintilavam ao fundo, refletidas nos grandes painéis de vidro do restaurante mais sofisticado da região. Ao entrarem, Elisa e Alessandro foram recebidos por um silêncio acolhedor e pela suave melodia de uma orquestra de violinos, que começou a tocar no exato instante em que cruzaram a porta. Não havia mais ninguém ali. Alessandro havia reservado o restaurante inteiro apenas para os dois. Um gesto de grandiosidade silenciosa, íntima e ao mesmo tempo arrebatadora. Ele caminhou até a mesa central, coberta com uma toalha de linho branco impecável, flores frescas e velas acesas, e puxou delicadamente a cadeira para ela, como um verdadeiro cavalheiro de outros tempos. Elisa sentou-se ainda envolta em um misto de incredulidade e encantamento. Olhava ao redor e não conseguia esconder o brilho nos olhos. Cada detalhe parecia ter sido cuidadosamente pensado por Alessandro. Desde as músicas escolhidas, que flutuavam pelo salão como sussurros de romance, até o aroma suave de jasmim que preenchia o ar. Ela olhou para Alessandro e sorriu, mas havia mais do que encantamento em seu olhar. Havia uma profundidade, um sentimento que transcendia o luxo e a estética. Era como se naquele instante ela compreendesse algo que ainda não havia se permitido entender por completo. "Eu não sei", disse ela, a voz leve e sincera, os dedos deslizando levemente sobre a taça de cristal. "Não sei se quero todo esse luxo de volta na minha vida. Talvez eu só queira aquela casinha com móveis simples. E você comigo." Ela falou aquilo com o coração. Porque naquele curto espaço de tempo, Elisa havia experimentado o extremo oposto da vida que conhecia. Vivera com pouco, andara a pé, cozinhara seu próprio alimento. Mas, em meio a tudo isso, sentira algo que dinheiro nenhum havia lhe proporcionado até então: paz. E amor. Amor real, desprovido de status ou ambição. Alessandro a observou em silêncio por alguns segundos. Havia algo de puro e poderoso naquela confissão. Então, com um sorriso brincalhão no canto dos lábios, ele se inclinou levemente sobre a mesa e disse com uma piscadela carinhosa: "Sempre que quiser, podemos passar uma temporada lá." Elisa soltou uma risada leve e verdadeira. Uma risada que preenchia o ambiente mais do que qualquer sinfonia. Alessandro a acompanhou com seu próprio riso, e naquele momento, os dois estavam tão conectados que o restaurante inteiro poderia desaparecer, e ainda assim, o mundo deles continuaria intacto. Ali, entre velas e violinos, entre taças e lembranças, entre o luxo do agora e a simplicidade do que viveram, Elisa e Alessandro selavam algo que não poderia ser comprado, reservado ou arquitetado. A certeza de que haviam encontrado, um no outro, o seu verdadeiro lar. E então, para encerrar aquela noite inesquecível de forma verdadeiramente majestosa, ou melhor, com o brilho de ouro puro adornado por diamantes raros, Alessandro enfiou a mão no bolso interno do paletó e retirou, com uma delicadeza,
quase solene, uma pequena caixinha de veludo preto. Seus olhos encontraram os de Elisa, e naquele olhar havia mais do que palavras poderiam expressar. Com um gesto calmo, mas firme, ele abriu a caixinha, revelando uma aliança deslumbrante, única, feita sob medida, desenhada exclusivamente para ela, uma joia que parecia conter em cada detalhe a promessa de um amor eterno. Sem dizer uma palavra, ele segurou a mão esquerda de Elisa, retirou com reverência a aliança simples que ela havia usado até então e, com um sorriso sutil nos lábios, colocou a nova aliança em seu dedo. Era mais que um símbolo de compromisso, era uma coroação silenciosa, uma homenagem ao amor que haviam construído além das aparências, das mentiras e dos tropeços do destino. E naquele instante, o mundo pareceu silenciar-se à volta deles, como se até o tempo tivesse parado para testemunhar a renovação daquele laço. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol mal haviam tocado as janelas da mansão quando Elisa abriu os olhos, sem saber que aquele dia mudaria tudo. Enquanto se preparava para o evento mais importante da temporada, uma tradicional celebração empresarial que reunia os homens e mulheres mais influentes do país, sentia uma mistura de nervosismo e excitação. A diferença é que, dessa vez, ela não estaria ali como acompanhante de ninguém, muito menos como um nome esquecido no canto de alguma nota de rodapé da mídia. Ela estaria ao lado de Alessandro Duarte Montenegro, seu marido, e não mais escondida das câmeras ou ignorada pelos olhares elitistas. Seria anunciada pela primeira vez como a senhora Montenegro. Alessandro, por sua vez, vestia-se com a elegância de quem podia, mas com a simplicidade de quem não precisava provar nada a ninguém. Ele detestava eventos sociais. Nunca foi de posar para fotos ou sorrir para desconhecidos em busca de favores. Seu assessor costumava representá-lo nesses ambientes empoeirados de vaidade e falsidade. Mas hoje era diferente. Hoje ele queria estar ali. Hoje ele queria que todos vissem. Ele queria que o mundo inteiro soubesse quem era a mulher que agora ocupava o lugar mais importante da sua vida: Elisa. Quando o casal chegou ao evento, os olhares se voltaram imediatamente para a entrada principal. E então, o mestre de cerimônias, com voz solene e poderosa, anunciou: Senhor e Senhora Alessandro Montenegro. Foi como se o tempo tivesse parado por um breve instante. Um silêncio reverente caiu sobre o salão luxuoso. Todos os olhos, todos os flashes, todas as câmeras da Patos e da imprensa se voltaram para os dois. Os fotógrafos se empurravam. As luzes dos holofotes os envolviam como um farol, e os murmúrios se espalhavam como fogo em palha seca. O homem mais poderoso do país estava casado. E não com uma socialite previsível, nem com uma herdeira artificial, mas com Elisa. Elisa Montenegro. Ela caminhava com a postura ereta, um leve sorriso no rosto, vestida com um modelo elegante que realçava sua naturalidade e confiança. Desta vez, ela não era a noiva abandonada da capa dos jornais. Era a mulher, ao lado do homem mais cobiçado do país. Era a protagonista da sua própria história. Enquanto cumprimentavam empresários, celebridades e políticos, os olhos de Elisa encontraram um grupo que parecia destoar do restante da multidão. Parados próximos à área reservada da alta sociedade, estavam Eduardo, Laura e seus pais. O impacto da presença de Elisa foi imediato. Laura segurava o braço de Eduardo com rigidez, como se quisesse sumir. Eduardo mantinha o olhar baixo, o maxilar tenso. O pai de Elisa, sempre altivo, agora parecia uma sombra do que já fora. E sua mãe, como sempre, mantinha-se um passo atrás dele, com os olhos marejados, como quem assiste a própria vida desmoronar silenciosamente. Eles se aproximaram. E o primeiro a falar foi o pai de Elisa, com a voz embargada, o orgulho em frangalhos. Filha, é mesmo você, Elisa? Você se casou com Alessandro Montenegro? Houve um silêncio denso, e então ele continuou, sem se dar ao trabalho de esconder o desespero. Só você pode nos ajudar. Estamos à beira da falência. Este incompetente do Eduardo. Ele deu um passo maior que a perna, se logo estaremos na miséria. A não ser que você
Que seu marido, que Alessandro nos ajude. Ele pode. Ele é poderoso. Elisa sentiu um calafrio. Tudo voltava como um vendaval. O altar vazio, o constrangimento, os olhares de pena, a humilhação pública. E ali estava seu pai, o mesmo homem que a rejeitou, que permitiu que ela fosse humilhada, agora suplicando por ajuda como um mendigo atrás de riqueza. Ela respirou fundo. E quando falou, sua voz saiu firme e cortante como uma lâmina. Ah, então agora eu sou digna de ser uma Albuquerque? Agora o senhor lembra que eu sou sua filha? Onde o senhor estava quando eu precisei? Quando fui abandonada no altar e humilhada? Diante do país todo, o senhor escolheu o lado do homem que me destruiu, e por dinheiro. Naquele dia, o senhor deixou de ser meu pai. Ela deu um passo à frente, o olhar direto no dele, sem tremores, sem hesitação. Hoje, eu não me chamo mais Elisa Albuquerque. Meu nome agora é Elisa Montenegro. E sem esperar resposta, ela virou-se ao lado de Alessandro, que a observava com admiração silenciosa e uma pitada de orgulho nos olhos. Juntos, de mãos dadas, se afastaram. Deixaram para trás um passado que já não os definia e seguiram adiante para o futuro que eles mesmos escolheram construir. O pai de Elisa ficou parado, os olhos arregalados, sem palavras. A mãe, calada, deixou escorrer uma lágrima. Eduardo encarava o chão e Laura... Bem, Laura já nem ousava fingir superioridade, porque agora todos sabiam. Elisa era a mulher mais poderosa daquele lugar, não por estar ao lado de um bilionário, mas porque, apesar de tudo, ela havia vencido. E vencido com dignidade. O sol radiante beijava a pele de Elisa, enquanto a brisa morna do Oceano Índico envolvia seu corpo em carícias suaves. Os pés afundavam na areia branca como neve, e as ondas azul turquesa quebravam mansamente na margem, como se o mar quisesse sussurrar bênçãos àquele momento. Na lado Private Island, um paraíso escondido nas Maldivas, era agora o lar onde a paz habitava. Elisa caminhava de mãos dadas com Alessandro, sentindo o calor do amor que os unia pulsar entre os dedos entrelaçados. Os olhos dele, tão escuros quanto misteriosos, refletiam a luz dourada do entardecer, e ali, naquele instante de perfeição, o tempo parecia ter parado apenas para eles. O som de risadas infantis ecoou pela praia como uma melodia sagrada. Uma menininha de cabelos dourados e olhos brilhantes corria descalça pela areia fofa, os bracinhos erguidos, o sorriso escancarado. Ela gritava com uma alegria contagiante: "Mamãe! Papai! Olhem o que eu sei fazer!" Elisa virou-se rapidamente, os olhos marejando em emoção. A menina pulava, rodopiava, tropeçava na própria sombra e ria de novo. Alessandro largou a mão de Elisa por um segundo e correu em direção à filha, abrindo os braços. Quando a pegou no colo, girou com ela fazendo-a gargalhar enquanto o vestido leve esvoaçava com o vento. "Você é minha estrelinha", disse ele, depositando um beijo na bochecha corada da pequena. Elisa os observava com o coração transbordando. Aquela cena parecia saída de um sonho. E de certa forma era. Um sonho que ela jamais ousou sonhar quando tudo parecia perdido, quando seu mundo havia desmoronado diante do altar, quando ela acreditou que não merecia mais ser amada, valorizada ou protegida. Mas ali estavam eles. A filha que nasceu de um amor inesperado. O homem que transformou sua vida não com promessas, mas com atitudes. E ela reconstruída, não pela riqueza, mas pela certeza de que no fim, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Ela se aproximou e abraçou os dois. Alessandro envolveu as duas em seus braços largos e firmes, como um porto seguro e inabalável. Elisa repousou o rosto no peito dele, sentindo o coração bater firme. Recordou-se de uma conversa que parecia tão distante no tempo, mas que ainda morava viva em sua memória. Era o dia em que Alessandro, ainda um homem misterioso e vestido como operário, lhe propôs algo impensável. Ela hesitou, achou loucura, mas ele, com aquele sorriso sereno e aquela segurança que parecia enxergar além do visível, disse: "E quem foi que disse que os encontros que mudam vidas são planejados?" Ela sorriu sozinha, sentindo um arrepio leve correr pela espinha. Naquele momento,
entendeu o que ele quis dizer. A vida tem seus próprios roteiros, seus próprios caminhos. E por vezes o que parece um acaso é, na verdade, um presente do destino. A filha deles, ainda rindo, estendeu as mãozinhas para tocar o rosto da mãe e disse com doçura: "Mamãe, a gente vai ficar aqui para sempre?" Elisa trocou um olhar com Alessandro, que assentiu em silêncio. Depois agachou-se diante da menina, passou os dedos por seus cabelos e respondeu com a ternura de quem conheceu o inferno antes de encontrar o céu: "Enquanto tivermos amor, estaremos sempre em casa." E o paraíso é exatamente onde estamos. Eles se abraçaram os três ali mesmo na beira da praia. E com o sol mergulhando no mar, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, o tempo finalmente se curvou diante da eternidade do amor que ali se selava. Um amor que havia nascido da dor, crescido na verdade e florescido na liberdade de ser inteiro ao lado de quem te enxerga por completo. E ali, naquele recanto do mundo, Elisa Montenegro descobriu que finais felizes existem. Não porque são perfeitos, mas porque são construídos por corações que decidiram não desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. E então, o que achou da história de Elisa e Alessandro? Deixe sua opinião nos comentários. Um abraço e até a próxima.